Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje, dia 17 de março, e nós estamos chegando exatamente na lição de número 9. A lição de número 9, ela, junto com a lição de número 10, ela trabalha em um ponto que é fundamental na fé cristã, que é a questão da mordomia, né? E escrevi duas lições para que nós pudéssemos não correr com tudo aquilo que aqui está, para que pudéssemos trabalhar com muita calma, muita tranquilidade, todos os elementos que aqui estão. Quando a gente junta a lição 9 com a lição 10, a gente trabalha exatamente 5 grandes fatos no tocante à mordomia, tá bom? Tanto é que eu começo exatamente aqui falando sobre a mordomia no tocante às pessoas que Deus nos deu para cuidar. É o 1.1, está na página 60. Depois eu trabalho com 1.2, na página 61, a mordomia referente ao tempo. Depois, na lição número 10, eu trabalho com a questão da mordomia em relação ao trabalho. Aí já é a terceira, né? Lá na página de número 67, a quarta mordomia, que é a responsabilidade no tocante à obra de Deus, e a quinta e última mordomia, que é a questão da responsabilidade que temos no cultuar. Então, eu já dividi essa lição em 5 grandes partes, para que a gente possa trabalhar com muita calma todos esses pontos. São pontos assim que eu pessoalmente julgo fundamentais para trabalharmos juntos, trabalharmos na presença do Senhor. São pontos que vão tocar, né, em fatos muito delicados, mas são duas lições que trabalham com o mesmo assunto, a questão da mordomia, e vamos juntos enfrentar essa caixa de marimbondos, e o Senhor vai nos abençoar, tá bom? Bem, vamos lá. Eu preciso que você comece trabalhando com a definição do que vem a ser a mordomia, né? E a mordomia é uma realidade espiritual que nos faz entender de forma muito clara, direta e objetiva que tudo aquilo que nós temos, nada é absolutamente nosso. Tudo aquilo que, em tese, a gente pensa que de alguma forma, né, nos pertence, gente, nada e absolutamente nada é nosso. Tudo é do Senhor, todas as coisas são dele, em razão do fato dele ser Criador, Senhor e Redentor de tudo. E o que ele nos concede é a extraordinária bênção e graça de administrar tudo aquilo que ele coloca em nossas mãos. Em nossas mãos. Esse é o motivo pelo qual nós temos como texto áureo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que diz assim: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Tá? Como assim se ache fiel? Bem, nós temos que entender que se todas as coisas vêm do Senhor, se tudo, literalmente tudo é do Senhor, então aquilo que chega nas nossas mãos é produto
da graça, da misericórdia, do amor, da benesse do Senhor nosso Deus. E aí nós temos que compreender algo que é extremamente simples. Mordomo é um administrador. E administrador é aquele que cuida do que não é seu. Administrar pressupõe o fato de que há um dono e que você foi chamado para cuidar literalmente daquilo que não lhe pertence. Mas que você é pago por isso, você é beneficiado por isso, você tem recompensa em relação a isso. E quando a gente pensa na nossa vida, literalmente tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, nada é nosso. E o Senhor nos dá a felicidade de cuidar, administrar, produzir, porque um dia vamos ter que prestar contas a Ele e vamos ter que ir olhando para a face dele, dizer exatamente aquilo que a gente fez. Dizer exatamente aquilo que a gente fez. E é por isso que aqui na parte da introdução, na página de número 60, eu começo com uma pergunta, que é mordomia, né? Mordomia é o encargo, né? É o cargo, é o efeito de ser mordomo. Ou seja, quem é o mordomo? É quem administra os bens de uma casa. Então, mordomia é a atividade realizada por um mordomo. É o seu encargo. Por sua vez, mordomo é quem cuida do que não é seu, zelando, conservando e administrando, né? Talvez essa seja a razão por que Paulo, em Romanos 11:36, diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas, tá? E como eu coloquei aqui no quadro, o raciocínio é simples. Tudo é de Cristo, para Cristo, Cristo é o Senhor de tudo. Então, aquilo que chega a nós é produto da misericórdia dele. E o que chega a nós não é nosso. Nós somos meros mordomos. E se somos meros mordomos, um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus por tudo que fizemos. Além desses versículos que estão aqui, para provar que literalmente tudo é de Deus e o que chega a nós é produto da misericórdia dele, o Salmo 24 não está aqui, mas vai te ajudar muito. O Salmo de número 24, ele tem uma declaração que eu acho assim formidável. Ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, me diga uma única parte no universo inteiro que Deus não possa dizer é meu. Você entendeu? Me diga uma única alma de um ser humano que Deus não tenha o poder de dizer é meu. O Salmo 24, de forma simples, direta e objetiva, diz que tudo que existe é dele. Salmo 24, versículo 1. A terra é dele, toda a plenitude da terra é dele, o mundo é dele e aqueles que habitam. Então, de forma muito direta, objetiva, cabal, você tem no Salmo 24 a declaração do domínio completo de Deus sobre todas as coisas. Pastor, então, o carro que eu tenho em casa,
o Senhor concedeu para você administrar. Os filhos que nasceram da minha união com minha esposa, o Senhor concedeu para você administrar. O salário que eu recebo no final do mês, o Senhor concedeu. E aqui há um grande problema. Por quê? Porque nós que somos meros administradores e estamos cuidando do que não é nosso, interessante que até o nosso corpo não é nosso, né? Ele é templo e habitação do Espírito Santo. A gente se perde porque a gente pensa que é proprietário de alguma coisa. Sério. A gente pensa que é dono de alguma coisa. A gente pensa que aquilo nos pertence. Afinal de contas, eu casei com essa mulher, eu tirei da casa dos pais dela, eu cuido dela, faço tudo por ela é minha. Não, ela é do Senhor. E o Senhor te concedeu a alegria de ela ser tua esposa. Tá? Por isso que, felizmente ou infelizmente, quando o Senhor diz eu quero porque é meu, resta a nós somente agradecer pelo tempo, né? Pelo tempo que essa pessoa ficou conosco e louvar ao Senhor. É tudo dele. A gente estuda para passar num excelente concurso. A gente estuda para ter uma boa profissão e ganhar dinheiro e se destacar e alcançar. E a gente pensa que é da gente, as coisas não é. Tudo é do Senhor. Absolutamente tudo é do Senhor. A gente é mero administrador. O que nós temos é aquilo que no direito é chamado de posse, não propriedade. Lhe dar um exemplo que aí fica fácil. Quando você aluga um apartamento, você pode usar esse apartamento? Pode. Você pode ficar nele pelo tempo do contrato? Pode. Tem obrigações? Tem. Tem que pagar o aluguel. Você não pode destruir o apartamento. Você, para fazer alguma mudança, tem que conversar com o proprietário. Por quê? Porque você não é o proprietário, você é o mero possuidor. É o mero possuidor. Em relação a tudo, nós somos meros possuidores. Deus é dono e proprietário de todas as coisas. Agora, ele é um proprietário maravilhoso, ele é um proprietário benigno, ele é um proprietário amoroso, ele é um proprietário inigualável. E ele nos deixa usar, gozar, viver, aproveitar, só que ele nos chamará à prestação de contas. Daí o estudo se referir à mordomia. E mordomo é esse que entende que tudo vem de Deus e um dia eu vou ter que prestar contas de tudo que ele colocou em minhas mãos. Esse é o mordomo. E eu vou ter que prestar contas de tudo que ele colocou em minhas mãos. E aí, eu, como autor da revista, podia elencar 20, 50, 500 fatos sobre mordomia. Mas eu raciocinei, pensei e eu juntei tudo que Deus pode dar para um ser humano em 5 grandes grupos. 5 grandes grupos. Tá? 2 eu coloquei na primeira lição, 3 eu coloquei na segunda lição. Tá? E como vai acontecer tudo? Cada lição nós vamos trabalhar devagar, não tem pressa.
Eu não preciso correr. Eu não preciso mais correr com a revista. Eu já fiz a revista com esse intuito. Cada lição nós vamos trabalhar com 2 aulas. E na primeira aula, você vai, que é no próximo domingo, ou amanhã, terça-feira, ou quarta, ou quinta, essa semana, você vai literalmente trazer para a mente do teu aluno que nada é dele, que tudo é do Senhor. Você pode usar outros textos, você pode mostrar essa verdade de vários ângulos, né? Porque tudo é do Senhor. Primeiro porque Ele fez tudo, tá? Isso está no Salmo 24. E porque, mesmo depois do pecado, com o sacrifício dele na cruz, Ele resgatou todas as coisas. Então Ele é dono porque criou. E Ele é dono porque resgatou com seu sangue todas as coisas. A Bíblia diz em Apocalipse que com o sangue dele Ele comprou todos os homens, de todas as línguas, tribos, povos, nações. É tudo dele. Tudo é tão dele que, inclusive, quando vier novo céu e nova terra, vem novo céu e nova terra, porque tudo é dele. Tudo é dele. Então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Cristo é dono de tudo, em razão da criação. Isso está no Salmo 24, versículo 1 e versículo 2. E Cristo é dono de tudo em razão da redenção. Porque em Apocalipse diz que ele comprou para si homens de todos os povos, línguas, nações e tribos. É tudo dele. Aí depois que essa consciência cai, aí você vai trabalhar neste domingo com o 1.1, porque até agora nós trabalhamos só com a introdução. E a introdução termina, né? Quão sério é ser mordomo, né? E aí eu coloco, mais sério ainda é saber que mordomia começa em casa. E aí vem Lucas capítulo 12, versículo 42 em diante. Esse texto, eu quero que você leia com muita calma com eles. Então, esse texto de Lucas, você vai ler com muita calma, tá? Lucas, deixa eu pegar aqui, 12, 42 em diante. E aí, Lucas, capítulo 12, 42 em diante, a parábola do servo bom e do servo mau. Tá bom? Vamos lá. E a parábola do servo bom e do servo mau é aquela parábola que diz o seguinte. Vamos juntos. Tá acompanhando aí? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs alergia, né? Pôs sobre os seus servos para dar tempo à ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens porá. Versículo 45. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis.
E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites, será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se pedirá. E ao que muito se confiou, muito mais se pedirá. Olha que parábola difícil, né? E aí, depois de ler em Lucas, você vai ler em Mateus, anote aí, Mateus capítulo 24, do versículo 45 até o 51. Do 45 até o 51. Por quê? Porque Mateus e Lucas se complementam. E aí você vai olhar para o teu querido aluno e vai dizer, olha, essa parábola nos fala de dois servos que, em razão do Senhor ter entregue a eles pessoas, o Senhor disse, cuida dessas pessoas. Cuida dessas pessoas. E esses dois servos agem de forma diferente. Um é chamado de prudente, o outro é chamado de louco. Um toma uma posição com estas pessoas, outro toma uma posição muito diferente. E cada um vai literalmente receber aquilo que literalmente merece, que são as consequências das suas ações. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai dizer, olha, abra por gentileza na página de número 61. Aí eles vão abrir, só um pouquinho, irmãos. E quando eles abrirem, você vai pegar e eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer isso aqui na sede, mas tem que ser feito. Você vai pegar e vai dizer, pegue a caneta, porque nós vamos preencher aqui as qualidades do bom administrador e do mau administrador. Só que nós vamos fazer isso de uma forma diferente. Aí você divide em grupos de 5, de 7, para que eles possam ler os textos juntos. Ler os textos juntos e para que eles possam anotar as características. Só que você vai fazer assim. Metade deles vai ler o texto só de Mateus, que eu quero que eles aprendam a fazer isso. E a outra metade vai ler o texto só de Lucas. Então vai ter, por exemplo, você formou uns 8 grupos na sua igreja, tá? Então 4 vai ler só o texto de Mateus, 4 vai ler o texto só de Lucas. E esses vão reunir-se e vão anotar. Eles vão ler juntos, aí vão pegar aqui, vamos lá, o bom administrador. Quantas pessoas? O que ele faz com as pessoas? Como é que ele é com as pessoas? Que característica ele tem? E quanto aos bens? O que ele faz com as pessoas? Como é que ele é? Quais são os bens? E do outro lado, o mau administrador. Quantas pessoas? O que ele faz? Característica dele. O que ele faz com os bens? E aí, eles vão anotar aqui as características. Eles vão anotar as características. O que você vai fazer? Depois que eles anotarem, aí você vai pegar os grupos
que ficaram com Lucas e vai juntar. E os grupos que ficaram com Mateus e vai juntar. Para quê? Para que eles leiam entre eles as anotações e eles façam uma única anotação. E aí depois que eles fizerem uma única anotação em Mateus e uma única anotação em Lucas, aí você vai pegar e vai escolher um para falar. Aí esse vai lá na frente e vai dizer, olha, à luz do texto de Lucas, nós temos estas características aqui quanto ao bom administrador e essas características aqui quanto ao mau administrador. Aí o outro do texto, que um fala de Lucas e o outro de Mateus, aí o outro diz, ó, nós temos essas características como bom administrador e essas características como mau administrador. Aí você junta todas as características e faz um único quadro com todas as características do bom administrador e todas as características do mau administrador. E aí, feito esse único quadro, você vai olhar para cada um deles e vai dizer, gente, Deus deu a cada um de nós alguém que nós cuidamos. Para cada marido, Deus deu uma esposa. Para cada esposa, Deus deu um marido. Para cada marido e esposa, Deus deu filhos. Para cada filhos, Deus deu pais. A gente sempre está cuidando de alguém. A gente sempre está cuidando de alguém. A gente sempre está cuidando de alguém. Aí olha para ele e diz, você está sendo bom administrador ou mau administrador? Porque o bom administrador vai ser recompensado, como diz Mateus. Mas o mau administrador, não venha com onda não. Mas não venha com onda. Não venha dizer, mas eu não sabia que eu era administrador, mas eu não sabia. Talvez você apanhe menos que aquele que sabia, mas os dois vão apanhar. Na justa proporção em que erraram. Lucas diz isso. E aí a carapuça vai cair. Porque eu quero que, depois que eles fizerem tudo isso, eles olhem para o que está acontecendo. E aí o Espírito Santo, você, meu professor, vai ser tomado. E você, na autoridade do Espírito Santo, vai dizer, olha, nós temos que ser bons administradores. Se a gente está sendo mau administrador até hoje, a gente tem que mudar. Você, minha irmã, é esposa, você tem que ser maravilhosa com teu esposo. Você é esposo, você tem que ser maravilhoso com seu esposo. Pais e filhos e etc. E aí você vai terminar a primeira lição, depois de preencher esse quadro. Você vai terminar a primeira lição perguntando para eles, que agora vem na página 61, responda como estamos tratando o que Deus colocou em nossa responsabilidade. O que nós ganhamos redunda em bênção para o nosso lar? Ou quem desfruta o que é nosso são os de fora? Porque num evangelho, você vai ver, num evangelho diz assim, que o indivíduo pegou os bens que ele tinha e gastou, não deu para aqueles que o Senhor mandou ele cuidar. No outro evangelho diz que ele gastou com quem estava fora. Está vendo a importância quando você juntar? Num evangelho não fala de surra para quem tinha consciência e quem não tinha consciência. No outro evangelho diz assim, independente de você ter consciência ou não, você vai prestar contas a Deus. Porque você tem responsabilidade. Olha que fantástico. E aí,
vem a terceira questão. Nossa atitude é de dono ou de administrador? Porque, no fundo, o que fez o servo mal simplesmente pegar os bens e, ao invés de investir em quem ele tinha que cuidar, porque o cerne da parábola é esse, o servo mau, ele, ao invés de pegar os bens e os recursos e investir em quem ele tinha que cuidar, ele gasta os bens com quem é de fora. Com quem é de fora. Ele desperdiça com quem o mestre não mandou que ele gastasse. E por que ele faz isso? Porque ele se esquece que é administrador e passa a se posicionar como dono. Quando a gente se esquece que é administrador, a gente pensa que pode maltratar a esposa, a gente pensa que pode trair a esposa. Quando a gente pensa que é dono, a gente pensa que pode machucar a esposa, machucar o marido, trair o marido. Quando a gente pensa que o dinheiro é nosso, aí a gente fica com murrinhagem, com avareza. E aí não abençoa a esposa, não abençoa filhos, tem a capacidade de ter o melhor carro do mundo e a pobre da esposa comendo o que há de pior. Quando a esposa pensa que é dona e não administradora, aí ela pensa que pode humilhar o marido, pode tripudiar em cima do marido, pode gritar com os outros. Você não é dono, você é administrador. Quando o filho pensa que é dono e não administrador, aí ele pensa que pode jogar os pais no asilo e não cuidar deles. Fala tudo isso, porque a verdade é essa. Deus deu para nós tudo para a gente cuidar dos nossos. Só que a gente pensa que é nosso, quando é de Deus. E às vezes está gastando é com os de fora e não com dentro de casa. Gente, quando você terminar essa consciência na cabeça deles, olhe para eles e pergunte: nós estamos sendo. Não aponta o dedo e diz: você está sendo. Não. Fale nós, que aí dói menos. Se inclua. Nós estamos sendo administradores ou donos? Pastor, meu Deus do céu, será que vai dar tempo de fazer tudo isso? Vai. E vai ser muito legal. Com isso, eles vão começar a entender que a palavra de Deus se completa, principalmente os evangelhos. Um ponto completa o outro, entendeu? Daí porque você deve mandar no WhatsApp da tua igreja o mais rápido possível. Irmãos, amanhã, além de trazer a revista, traz caneta ou traz lápis, porque nós vamos precisar. Além da revista, traz caneta ou lápis. Entendeu? E aí, na segunda aula dessa lição, aí a gente trabalha o 1.2, que é a responsabilidade com o tempo. Olha, vai ser uma das aulas mais fantásticas que você vai ministrar. Vai ser uma das aulas mais fantásticas que você vai ministrar. Eu aqui na sede vou pensar direitinho como é que eu vou fazer exatamente tudo isso. E o Senhor vai te abençoar. Então, na próxima aula,
faça uma introdução muito boa e depois trabalhe com o ponto número 1. A gente tem mordomia no tocante ao cuidado que as pessoas nos deram para a gente cuidar. As pessoas que Deus nos deu, corrigindo, né? Acho que eu estou cansado. As pessoas que Deus nos deu para que a gente possa cuidar. E aí não entra no 1.2, que é responsabilidade com o tempo. Tá? Trabalha só com a querida responsabilidade no cuidado das pessoas. Tá ok? Então, um grande beijo. Excelente aula. A gente está dividindo, então, a lição número 9 em 2 aulas. E elas serão fantásticas. Fantásticas. Tá bom? Me diz depois como foi. Me diz como você aplicou essa técnica, né? E me diga o quanto que o Senhor vai falar. Porque depois de uma aula dessa, se um marido não começar a olhar com amor para a esposa e para os filhos, se uma esposa não voltar a olhar com amor para o esposo e para os filhos, e se os filhos não tiverem amor pelos pais, meu Deus do céu, aí realmente é o apocalipse, que Deus retorne logo. Né? Um beijo, excelente aula, a paz, Senhor.